E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje começar mais uma aula e hoje o tema é expressão algébrica, certo? Vamos lá? Bom, pessoal, uma expressão algébrica é aquele tipo de expressão que contém letras, certo? Que na matemática a gente vai chamar de variáveis. As expressões algébricas, elas vão servir para quê? Para representar as fórmulas que a gente conhece no nosso dia a dia, ou seja, elas vão servir para generalizar resultados. Por isso que a gente vai usar a letrinha, né? A nossa variável, para generalizar o que a gente consegue como resultado. Então, nas nossas expressões algébricas, nós temos que elas são compostas por termos algébricos. E nesses termos algébricos nós temos parte literal e coeficiente numérico. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns termos algébricos. E aí, ó, na letra A, 2x elevado a 3. O meu coeficiente numérico, ele é o meu número, certo? Então, ele é 2. E a minha parte literal, ela é tudo que é relacionado com a minha variável, x elevado a 3. Do mesmo jeito, na letra B, o meu coeficiente numérico, ele é... Quem é que está acompanhando aqui? Não pode ser só esse sinalzinho de menos, né? Então, é o elemento, junto com o sinal de menos, a gente tem um elemento neutro da multiplicação. Então, menos 1. É só você pensar, qual número que seria aqui que não afetaria esse resultado? O menos 1, né? E a nossa parte literal é xy ao quadrado. Na letra C, a gente tem que o coeficiente numérico é uma fração, 4/5, e a nossa parte literal, x vezes y, xy. E por último, na letra D, o que causa muita dúvida, né, nas pessoas, o coeficiente numérico aqui não é menos 2, como algumas pessoas pensam. Aqui seria, quem é que está como se fosse invisível, coladinho com o z? O menos 1. E no denominador a gente tem o 2, ou seja, menos 1/2. E a parte literal, z. Certo? Dando continuidade, pessoal, eu coloquei aqui esse esquema mostrando para vocês os tipos de expressão algébrica que a gente tem. Então, olha só, a expressão algébrica ela pode ser racional ou irracional. Ela é racional quando só apresenta operações como adição, subtração, multiplicação, divisão ou potenciação, certo? E quando ela é racional, ela pode ser inteira ou fracionária. Quando ela é inteira, é porque a parte algébrica, ou seja, a parte que contém letra, ela só vai estar no numerador. Por exemplo, ó, olha essa expressão algébrica aqui, ó. Uma expressão algébrica racional, ó. Aqui só apresenta subtração, né, ó, divisão, certo? Só operações racionais. E aqui nós temos que ela é inteira. Por quê? Porque a parte algébrica, ou seja, a parte que contém letra, só está presente no numerador. Ó, 2x menos y, só está presente no numerador. Ah, mas aqui está apresentando uma fração. Por que ela não é fracionária? Porque a gente considera que uma expressão algébrica racional ela é fracionária quando no denominador aparece a letra. Aqui a gente tem um denominador numérico, certo? Então, nós temos ainda uma expressão racional inteira, tá certo? Já a nossa expressão racional, ela vai ser fracionária quando tiver variáveis, ou seja, quando tiver letras no nosso denominador. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem no denominador 3y. Ou aqui, por exemplo, que a gente tem 2c no denominador, tá bom? E as nossas expressões algébricas, elas vão ser chamadas de irracionais quando aparecer extração de raízes ou expoente fracionário, porque o expoente fracionário
ele justamente quando a gente vai resolver, a gente transforma aquilo numa raiz de um determinado índice. Então, é como se a extração de raízes e o expoente fracionário fossem basicamente a mesma coisa. Na parte algébrica, não estou entendendo. Como assim na parte algébrica? Assim, ó, pessoal. Aparecer raiz de uma determinada variável, certo? Eu tenho aqui essa raiz quadrada de uma determinada variável. Então, nesse caso, que aparecer dentro desse radical, né? Que aparecer uma variável, então, nesse caso aqui, ela vai ser irracional. Aqui, por exemplo, também, ó, expoente fracionário na variável. Então, ela vai ser dita irracional, tá certo? Agora, vamos prestar bastante atenção nessa observação aqui. Raiz de 2xy. Apareceu radiciação, já não é expressão algébrica racional. Falso, gente. Nesse caso aqui, a minha radiciação, ela está aparecendo com um número, né, dentro do meu radical. O meu radicando aqui, ele é um número, certo? Então, nesse caso aqui, como não vai ter letrinha lá dentro desse radical, então ela é racional, tá bom? Outro exemplo. Apareceu o expoente fracionário, só que esse expoente fracionário ele não pertence às letras, ele pertence ao coeficiente numérico. Racional também, tá certo? Então, nós só teremos uma expressão algébrica irracional quando aparecer extração de raízes ou expoente fracionário na parte variável, na parte literal, algébrica, tá certo? Pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre a questão de condição de existência. Então, para isso eu trouxe aqui 3 exemplos para que a gente possa entender isso melhor resolvendo logo, né? Então, vamos lá. Qual é a condição de existência das seguintes expressões? Opa, aqui tem um pontinho de interrogação, né? Desculpa. Vamos lá, letra A. X sobre 2A menos 2. Condição de existência já diz tudo. Para que valores numéricos essa expressão ela existe? Será que eu posso substituir esse x e esse a por qualquer valor numérico que eu queira e eu vou ter um resultado? Será que isso acontece? Bom, eu trouxe aqui esse exemplo da letra A, um denominador que apresenta parte variável, né? Eu tenho aqui 2A menos 2. Se fosse para a gente classificar de acordo com o que a gente fez naquele esquema, seria uma expressão algébrica, racional, inteira ou fracionária? Fracionária. Por quê? Porque apresenta no denominador parte variável, né? Então, olha só, pessoal. Esse nosso denominador aqui, ele nunca vai poder ser zero, porque a gente sabe que o zero, ele não pode ser denominador de nenhuma fração, porque não existe divisão por zero, certo? Isso aí seria uma indeterminação, né? Então, nesse caso aqui embaixo, o nosso denominador, ele nunca pode ser zero. Ou seja, essa expressão, ela vai existir para qualquer valor numérico, contanto que eu não coloque um valor que faça com que aqui embaixo dê zero. Então, mas como é que eu vou saber disso? Bom, para isso que a gente vai determinar a condição de existência. O meu denominador, ele não pode ser zero nunca. Então, o meu denominador, que é 2A menos 2, ele tem que ser diferente de zero. E aí eu respondo, 2A tem que ser diferente de 2, A tem que ser diferente de 2 sobre 2, A tem que ser diferente de 1. Certo? Então, a minha condição de existência aqui é a seguinte. Para que essa expressão algébrica exista, a gente pode substituir aqui por qualquer valor numérico que a gente queira, exceto A igual a 1. O A não pode ser 1 de jeito nenhum, tá certo? Mas não era zero nesse instante? Não, prestem atenção. O que não pode ser zero é o denominador. Quando eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0, certo? O que não pode ser zero é todo esse conjuntinho aqui que forma o meu denominador, tá certo? Vamos para a letra B, para vocês entenderem melhor. Novamente, ó,
eu tenho expressão algébrica, racional, fracionária, porque na parte aqui do nosso denominador nós temos parte variável, né? Como eu disse para vocês, a nossa condição de existência tem que ser que esses denominadores nunca possam dar zero. Então, nesse caso, o meu 3x mais 5, ele tem que ser diferente de zero. E o meu 4y menos 2, ele tem que ser diferente de zero. Vamos calcular, então? 3x é diferente de menos 5. X tem que ser diferente de menos 5 sobre 3. E 4y tem que ser diferente de 2. Y diferente de 2 sobre 4, que simplificando dá 1/2, né, gente? Logo, a minha condição de existência é que vai existir essa expressão algébrica para qualquer valor, exceto quando o x é menos 5 sobre 3 e o y é 1 sobre 2, tá bom? E por último aqui, eu trouxe a nossa letra C, eu trouxe um produto. Bom, esse produto aqui, ele vai ter que ser diferente de zero. Só que para não complicar as coisas, a gente pode fazer separadinho, ó. Isso aqui tem que ser diferente de zero, ou isso aqui também tem que ser diferente de zero. As duas coisas, né? As duas coisas têm que dar diferente de zero, porque se uma delas der zero, já zera tudo embaixo. Então, o meu x menos 8 tem que ser diferente de zero e o meu 5 mais y tem que ser diferente de zero. X tem que ser diferente de 8 e y tem que ser diferente de menos 5. E essa é a minha condição de existência. Vai existir para qualquer valor que seja x diferente de 8 e y diferente de menos 5. Dando continuidade, eu trouxe para vocês aqui a definição de monômio. Toda expressão algébrica racional inteira em que não aparecem as operações de adição e subtração entre as constantes, que as constantes são os nossos coeficientes numéricos, e as variáveis, isso aqui vai ser chamado de monômio. Ou seja, monômio, esse nome, né, monômio, já lembra mono, que lembra um, né? É só você lembrar de monossílaba lá do português, né, que só tinha uma sílaba. Então, nesse caso aqui, monômio, pessoal, vai ser uma expressão algébrica que tenha um único termo, tá certo? Um único termo, como por exemplo aqui, ó. 5x ao quadrado y só tem um único termo. 3z ao quadrado t ao cubo sobre 4 só tem um único termo. 2b só tem um único termo. Raiz de 3 só tem um único termo. Vocês podem até ter ficado pensando o seguinte: gente, como é que raiz de 3 vai ser uma expressão algébrica se ela não contém letra? É como se aqui, pessoal, tivesse invisível a letrinha elevada a zero, tá bom? Então, o número, sem estar acompanhado da letra, ele também pode ser considerado uma expressão algébrica, tá certo? Nesse caso, um monômio, né? Para a gente ser mais específico. Continuando, a respeito de monômio, a gente tem grau de um monômio. Exemplo, determine o grau dos seguintes monômios. Pessoal, o grau do monômio nada mais é do que a soma dos expoentes das variáveis, certo? Então, olha só. O x ao quadrado, ele tem expoente 2. O y tem expoente 3 e o t, que aparentemente não tem expoente, é porque tem expoente 1, né? Então, nesse caso, o grau será 2 mais 3 mais 1, ou seja, grau 5, certo? Opa, grau 5? Não, grau 6, minha gente. Agora, letra B. 3AB elevado a 3, qual vai ser o grau? É só você olhar, no A é como se tivesse grau 1 e no B, 3. Então, o grau vai ser 1 mais 3, o grau vai ser 4. E na letra C, o grau é 1, porque é só 1 que está invisível ali, né? Grau 1. E é assim que a gente calcula o grau de um monômio. Pode ser também que as questões peçam a vocês o grau em relação a uma variável.
certo? A uma determinada variável. Por exemplo, determine o grau em relação a x. Então, ele não quer que você calcule o grau você somando todos os expoentes das variáveis. Ele só quer relacionado com aquela variável. Então, nesse caso, se está pedindo em relação a x, então, em relação a x, o grau é 2, porque é o expoente do x. Nesse caso da letra B, o grau é 1, porque é em relação ao x. Aqui seria grau 5. E aqui, que não tem x, grau 0. Não entendi por que é grau 0. Porque se o x não está aparecendo, é como se tivesse x elevado a 0, né? Porque todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 5y daria 5y. Então, se pede o grau em relação a uma determinada variável e essa variável não está aparecendo, é porque é grau 0, tá bom? Cuidado para não confundir e achar que quando eu digo que não está aparecendo, é o expoente só que não está aparecendo. Quando o expoente não aparece, como aqui, ó, mas a variável aparece, grau 1. Quando não aparece ninguém, nem expoente, nem variável, grau 0, tá bom? Para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu trouxe para vocês a definição de monômios semelhantes. A gente diz que dois ou mais monômios, eles são semelhantes quando eles apresentam a mesma parte literal, ou a mesma parte variável, a mesma parte algébrica, significa a mesma coisa, tá bom? Ou seja, por exemplo, 3x, 2x sobre 3 e 2x. A parte literal aqui, ó, é a mesma, x, x e x. Então, eles são semelhantes? São semelhantes, sim. Outro exemplo aqui, a ao quadrado b ao cubo, 2a ao quadrado b ao cubo, 2/3 de a ao quadrado b ao cubo. São semelhantes? São. E isso daqui, pessoal, ó, nos remete a algo muito importante. Quando eu digo mesma parte literal, eu não estou querendo dizer apenas mesma letra. Eu estou querendo dizer para vocês que a gente tem que ter a mesma parte literal, a mesma letra com o mesmo expoente. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse 2xy e 3xy ao quadrado, eles não seriam semelhantes. Por quê? Porque aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu já tenho y ao quadrado. Então, não são considerados semelhantes se esses expoentes forem diferentes, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixem um like aí e se inscrevam no canal, tá bom?